Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é a Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady no Ar, o podcast mais bem treinado da podosfera. O episódio de hoje está mais parecido com uma sessão de terapia do que com um episódio de podcast, na verdade. Eu convidei duas amigas super queridas para conversarmos sobre os erros que nós já cometemos com os nossos próprios bichinhos. A Fernanda e a Bela, que toparam bater esse papo comigo, são profissionais do setor pet, assim como eu, e também são exemplos e inspirações muito importantes para mim. A Bela trabalha com comportamento de cães e gatos já há muitos anos, e a Fê é pet sitter e também oferece consultorias para quem está começando na área. Eu vou deixar as arrobas das meninas aqui na descrição do episódio e eu quero todo mundo seguindo as meninas, tá bom? No Instagram delas tem muito conhecimento, muita experiência, muita informação para lidar com os pets cada vez melhor. A ideia de gravar esse episódio foi justamente de falar do que a gente já fez com os nossos bichinhos e depois nós aprendemos que não era muito legal. Coisas que antigamente achava-se que era verdade, que hoje a gente já sabe que não é bem assim, coisas que mudaram. A gente não ficou se culpando, se cobrando, nem se sentindo mal, tá, gente? O objetivo é ver que muitas coisas que nós achávamos que estavam certas não estavam. E que sempre há muito o que aprender, inclusive com a experiência de outras pessoas. Antes de entrarmos na pauta principal, alguns recadinhos rápidos, pet ouvintes. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou o seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina@thepetlady.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! Você também me encontra lá no meu site, o thepetlady.com.br, onde também está hospedado o blog. Assim como acontece aqui no podcast, lá no meu blog também está cheio de dicas de comportamento e bem-estar animal. Outro recadito super importante. O Pet Lady no Ar precisa do seu apoio para continuar fazendo ótimos programas com conteúdo de qualidade. Nós temos um sistema de apoio e colaboração muito completo e será um prazer imenso ter um envolvimento cada vez maior dos pet ouvintes na construção dos episódios. Se você quiser e puder apoiar o Pet Lady no Ar, basta visitar a página do projeto no Padrim ou no Colabora Aí. Lá você encontra todas as informações sobre o sistema de apoio e as recompensas que são oferecidas aqui pelo Pet Lady no Ar. Os links sempre estão aqui no post do episódio. Se você não puder colaborar financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus contatos, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Um agradecimento super especial aos pet ouvintes que investem tempo e din-din para fazer esse podcast acontecer. Um abraço especialíssimo para o José Guilherme, o pet ouvinte padrinho mais recente do programa. Quero pedir que todos os ouvintes compartilhem também comigo os erros que já fizeram com seus pets. Lembre-se sempre que o Pet Lady no Ar é um podcast acolhedor e amoroso e que aqui você nunca será julgado, tá bem? Outro recadinho super rápido. Eu tô produzindo um episódio de Tira Dúvidas para daqui a umas 2 ou 3 semanas. Então, se você tem alguma dúvida sobre o seu cachorro ou sobre o seu gatinho, entre em contato comigo que eu vou incluir a sua dúvida no episódio de Tira Dúvidas. Agora vamos lá ouvir a conversa que eu tive com a Fê e com a Bela? Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao Pet Lady no Ar. Prazer demais receber vocês. Quero que vocês se apresentem, falem quem são vocês aí na fila do pão, aí na Night. Bela, se apresenta pra galera, quem é você? Bom, gente, eu sou Bela, mais conhecida vulgo Bela Adestradora. Sou daqui de BH, pelo sotaque também não tem como negar. E eu trabalho com comportamento de cães há 13 anos e de gato há 3. Fê, se apresenta pro pessoal.
Ei, gente, eu sou Fernanda Falsi, mais conhecida como Tia Fê, sou de BH também e desde 2012 trabalho como pet sitter, presto consultoria também já há alguns anos para iniciantes no serviço de pet sitting e tenho a empresa Deixa Que Eu Cuido. E eu acho que o mais importante de tudo é falar que vocês são minhas amigas lindas, maravilhosas. Sim! E por isso que é um prazer enorme poder conversar com vocês. Eu chamei as meninas aqui hoje pra gente falar um pouco sobre os erros que a gente já cometeu com os pets. Tanto com os nossos, quanto com das outras pessoas. Então vai ser, assim, uma sessão de terapia quase, né? Mais do que só falar profissionalmente, assim. Então eu quero começar pedindo pra Fê já puxar um erro que cometeu pra gente conversar um pouquinho. Gente, pois é. Antes de tudo, eu acho importante a gente falar que compartilhar os erros é difícil pra caramba. Ainda mais pra quem trabalha na área, né? Porque fica parecendo que a gente tem que saber tudo, que a gente é Deus, que a gente é perfeito. Mas fato é que a gente também erra ao longo do caminho. E eu acho que compartilhar pode ajudar as pessoas a evitar erros, né, na casa delas, com os bichos delas. Ah, com certeza, Fê, com certeza, concordo totalmente. Bom, o primeiro erro que eu pontuei aqui é, para mim, o mais complicado deles, o pior, sabe? Que foi, eu morei em alguns apartamentos com o Chile, que é meu gato mais velho, que está comigo desde 2007. Eu morei em alguns apartamentos sem rede de proteção. Então, isso assim, eu nunca fui a favor da criação com voltinha, né, com gato com acesso à rua, né, mas fato é que não ter rede de proteção criava essa brecha para talvez ele sair, né? Sim, nossa, é super importante mesmo, Fê, você tem toda a razão. E quando que você chegou à conclusão que não dava para não ter rede? Aconteceu alguma coisa? Você teve alguma situação assim? Não, na verdade é porque esse não era um assunto muito falado quando eu adotei o Chile. Então eu não tinha conhecimento a respeito. Eu morava em Santos quando eu adotei o Chile. Eu morei 1 ano em Santos, depois eu mudei para São Paulo. E não existia muito esse assunto, sabe? Então eu não tinha pensado. E aí, a partir do momento que eu tive contato com isso, eu vi que era fundamental e apliquei isso na nossa vida, né? Sim, com certeza. O Chile tá com quantos anos agora, Fê? O Chile, eu calculo que esse ano completa 15 anos, que ele chegou para mim, ele já era um jovem adulto, né, em 2007. Então, caramba, 15 anos. Eu também tô chocada, não achei que ele tava com tanto já, não. É um senhorzinho enxuto, né? Ele tá com tudo em cima, o Tilinho. Ele tá, graças a Deus. Apesar das mancadas ao longo do caminho, depois a gente aprende e vai proporcionando a melhor vida possível para eles, né? Ele é seu primogênito também, né? Ele é meu primogênito, né? E por isso que, na verdade, eu separei erros que eu fui vendo na minha história mesmo, com o Chile, e eu vi que a maior parte dos erros eu cometi foi com ele mesmo. Somos duas, Fê, porque a gente começa errando com o primeiro filho e depois vai consertando, né? A gente vê que não estamos sozinhas, né, gente? Isso é importante. Total, mas você falou sobre telar, Fê. Quando eu adotei o meu primeiro gatinho, o Delbinho, eu ainda morava na minha mãe, que é em casa, e nós demoramos muito para proteger a casa também, para não deixar ele sair na rua, para fechar a grade toda. Ele já devia estar assim com uns 5 anos de idade quando eu finalmente falei, não, agora a gente tem que telar a casa. E isso também, pra mim, me dói muito, sabe? Pensar que podia ter acontecido alguma coisa muito mais séria com ele e tudo, por né, ter deixado isso acontecer. Eu acho que, assim, às vezes não é nem porque a gente não sabia, mas é porque eu acho que em algum momento pode ser até que eu fiquei sabendo que existia rede de proteção, mas eu não entendia muito do rolê felino, né? À medida que a gente vai criando consciência, eu acho que fica impossível a gente não se adequar, né? Sim, com certeza, concordo totalmente. Bela, você quer contar também algum erro que você já cometeu com seus bichinhos? Nossa, são tantos. Eu realmente, eu falo que assim, nós, além de profissionais da área pet, nós somos tutores.
né? E como primeiro tutores, né? A gente erra bastante. Antes de eu entender de comportamento de gato, eu peguei a primeira pessoinha, Quindim, e logo assim, um mês depois, eu peguei a Nutella e o meu processo de adaptação foi: se amem, resolvam. Então, eu não fiz nenhum processo de adaptação. Graças a um bom Deus, deu tudo certo. Eu não tive nenhum problema de briga, mas eu vejo que foi sorte. Animais filhotes, animais tranquilos, porque não é o comum. Uhum. Nossa, Bela, eu te entendo totalmente, porque eu também fiz isso. E assim, Bela, eu acho que você podia aproveitar também e já explicar para os nossos ouvintes por que isso é tão errado. Então, gente, gatos são animais que são definidos por território. Eles são extremamente ligados ao território. Quando você pega um outro gato e coloca sem uma adaptação adequada, a chance de rolar conflito por esse território é muito grande. Gatos não são animais que vivem em grupo, eles não são gregários, que eles não ficam adicionando membros ao grupo. Então, a gente tem mania de falar assim: nossa, vou botar mais um para fazer companhia, e muitas vezes não é o que o gato precisa. Mas se for fazer, a gente tem que fazer todo um processo devagar, para existir o mínimo de chance possível desses animais se estranharem. Exatamente. Quando eu adotei o meu segundo gato, Bela, foi exatamente a mesma coisa. Já tinha o Delbinho em casa, eu cheguei com outro e falei: trouxe um gato. E põe aí, olha o gato. E assim, na verdade conosco foi muito ruim, foi muito tenso. Os primeiros dias foram horríveis, assim. E eu não conseguia ter essa consciência de que tava errado, sabe? Que tinha algum problema. Eu achava que era assim mesmo, que é difícil mesmo, e ponto. E não é pra ser assim, né? É pra ser tranquilo, com jeito, com paciência. É porque assim, nós, humanos, somos muito ansiosos. A gente quer ver os animais interagindo, a gente quer que todo mundo seja amigo. E para o gato, criar um elo é uma coisa demorada, leva tempo. O que a gente precisa entender é que as coisas têm que ser no tempo do gato, não no nosso tempo. Eu tenho muitos clientes que ficam ansiosos: eu vou soltar, eu vou deixar eles se verem. Eu falei: gente, calma. Para não ter problemas no futuro, vamos fazer devagar, né? Eu falo que prevenir é muito melhor que remediar. Não, com certeza, ainda mais com gato, né? Que é tudo tão sensível, tem que ser tão bem pensado, né, gente? Não dá para ser, com dá para ser assim, não. É melhor a gente pensar em pequenos passos, mas que sejam só para frente, porque se a gente tiver que andar para trás, complica demais o processo, né? E eu fiz isso com outro gato ainda consecutivo, com o terceiro gato. Então, eu dei sorte demais. Vocês não estão entendendo a sorte que eu dei. Porque eu só comecei a estudar comportamento a partir da minha terceira gata. Porque eu peguei esses que eram maravilhosos, tranquilos, aceitam pessoas, aceitam bicho. Nossa, como o gato é fácil. Aí eu peguei a terceira que deu na minha cara. Falou assim: não é. Gato, falou, não é bem assim, não. Não é assim, não. E aí ela sofreu em abrigo, sofreu maus tratos, não tem um olho. Então ela veio me mostrar: gato é mais isso do que os outros dois que você tem aí. E aí eu comecei a estudar e entender, né, como é que fazer as coisas de uma forma correta. Entendi. Excelente. Tem toda a razão, Bela. Eu quero falar também de um erro que eu cometi com os meus gatos no começo e que eu não cometo mais, que é deixar a coleirinha deles com o guizo. Isso é péssimo, assim, o ouvinte que tá com um gatinho em casa, assim, meus gatos têm coleira, eu acho que de vocês também tem, né, meninas? Mas tira o guizo, porque o guizo não tem nenhuma função boa para o gato, né? O gato fica com aquele barulhinho na orelha o tempo inteiro e não tem explicação para você deixar aquele guizo ali incomodando ele, né? Com certeza. Sim. Até a necessidade que o gato às vezes tem de ficar escondido, né? Ficar na dele, com aquele barulho fica complicado. Ele não consegue fazer aqueles movimentos de caça, né? Ficar todo
todo camuflado porque tá com aquele barulho lá. Não, primeira coisa, a audição deles é muito melhor do que a nossa, então é extremamente incômodo, né? É como se você estivesse escutando um sino de vaca na sua cabeça o dia inteiro. E outra coisa, o guiso, ele tira, igual a Carol estava falando, o gato é um animal predador. É um gato que se esquiva, que se esconde, que isso é um comportamento natural da espécie. A partir do momento que você coloca o guiso, você perde isso. E isso gera estresse no gato. Aproveitando o gancho de coleira, tomar cuidado também com as plaquinhas de identificação e com o tipo de coleira que seu gato usa. Porque eu já vi alguns casos de gato agarrar e se enforcar e se machucar. Né? Então, assim, o ideal é que seja uma coleirinha que, se fizer a pressão, solte e não ter nada a mais grosso, solto, sabe? Igual a bolinha que coloca a plaquinha de identificação. Eu sugiro para as pessoas, inclusive, bordar na coleira, que aí é menos problemático, existem vários tipos de trabalho sendo feitos desse jeito, então eu acho que é mais seguro. Nossa, interessante. É uma dica ótima, eu nunca tinha pensado nisso, de bordar na coleira, assim. É bem inteligente. E o que a Bela falou sobre a coleira prender é porque a coleira que a gente usa para gato mesmo, ela tem um fecho que é específico, né? Que ele abre se o gato fica agarrado. É diferente da coleira do cachorro normalmente. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa, né, gente? A gente vai aprendendo que tem que ficar de olho, que não pode usar qualquer coisa. Então, com certeza. É a coleira de segurança, né? Que é a Safety Collar. Exatamente. Que tem marcas específicas que desenvolvem para gatinhos. É importante pesquisar. E assim, a gente fala muito... sem julgamento. Se você tá ouvindo aí, o meu gato tem isso, eu sou uma péssima tutora ou tutor, não é isso, gente. É porque a gente tem pouco acesso a essas informações. Então, é tão importante isso que a Carol tá fazendo aqui, de alertar, de mostrar que nós, profissionais, erramos e tentar ajudar vocês a não errarem também. Não, exatamente. Não é apontando dedo para ninguém, assim... Todo mundo passa por aprendizado e tudo, e a gente, como a gente trabalha com isso, tem coisa que a gente já tá sabendo que não vamos mais fazer, né? Justamente, então, até porque a gente errou, né? Então... Exatamente, não vamos repetir, né? Os gatinhos de vocês usam coleira, meninas? Aqui em casa eles usaram um tempo, mas hoje em dia eu não uso. Não uso porque não tenho acesso à rua, mas eu admito que isso é um erro. Porque se Deus me livre, baixo na madeira, acontecer alguma coisa, é uma forma desse gato, né? Se alguém vê na rua com coleira, já vai tratar diferente do que um gato na rua sem coleira. Então, assim, atualmente eles não usam, mas eu tô pretendendo voltar com eles a usar a coleira. Entendi. E Fê, os seus gatinhos usam? Então, até uma das coisas que eu tinha colocado como um erro... porque quando eu adotei o Tilly, eu usava coleirinha de acessório. Ai, que bonitinha, coleirinha de bolinha amarela, preta. E sem plaquinha de identificação. E é bonitinho mesmo, né? Mas tem uma função também. Então, assim, inicialmente eu usava dessa forma equivocada, só como uma fofura, né? Mas desde que eu percebi que eu precisava identificar, o Tilly usa coleira com plaquinha de identificação e a cada vez que eu mudei de cidade, claro, eu mudei a placa por causa do telefone, né? E a Miau não se adaptou. Quando a Miau chegou na minha casa, eu tenho 2 gatos, Tilly e Miau. E fora eles, eu tenho 2 cachorros, Cabaleiro e Pretinha. A Miau chegou na minha vida em 2014. Então, eu já estava trabalhando, né, na área pet. Então, eu mandei fazer a plaquinha dela, comprei uma coleirinha da Zcat, né, específica para gatos, mas ela ficou incomodadíssima, né? Eu tentei por algumas vezes fazer uma adaptação com a coleira, só que ela é uma gata com um histórico de, assim, maus tratos, muitos anos na rua, ficou 8 meses em uma gaiola, então ela é extremamente medrosa, né? E não aceitou. Então, para ela, eu deixo a coleira
de stand-by, guardadinha, se a gente precisar algum dia sair para fazer alguma coisa, né? Ela não usa, mas o Tilly usa por causa dessas coisas, assim, de vai que foge pela porta, se entra um ladrão, larga a porta aberta, né? Sim, assim, sim. Hoje em dia minha casa é toda telada, inclusive eu tenho um quintal, e o quintal é todo telado, é tudo telado. Quem fala que não tem jeito de telar, isso aí a gente sabe que não corresponde à realidade. Existem empresas com projetos fantásticos para telar qualquer lugar, para tirar acesso de rua, né? E então o Tilly usa, né? Eu acho que é a melhor forma. O ideal é sempre respeitar cada gato, porque não existe receita de bolo, né? Não dá para falar, todo gato aceita, todo gato fica sem, todo gato isso, porque cada indivíduo é um indivíduo. Então a gente tem que respeitar isso e entender, né? Eu acho que a maior responsabilidade saiu de casa por qualquer motivo, veterinário, ida no vizinho, colocar a coleira. Sim, com certeza. E assim, inclusive eu já quero puxar um outro tópico ligado no que a Bela falou sobre não existir receita de bolo, não existir padrão, que um dos erros que eu cometi no começo da vida dos meus gatos foi esse discurso de que gato é assim, isso é coisa de gato, gato não sei o quê. Então, o que acontece? Eu tenho um gato mais velho, Delvinho, que não bebe água. Ele é muito ruim de beber água. E eu sempre repeti esse discurso, mas gato não bebe água, gato bebe pouca água, gato bebe pouca água. E aí isso acarretou num desenvolvimento de uma doença renal, porque eu não me toquei que ele deveria estar tomando mais água. Assim, eu não me liguei nisso, sabe? Realmente, gato é ruim de beber água, mas para resolver isso a gente tem como agir. E eu ficava repetindo esse negócio, mas gato é assim, gato é assim. Então, um erro que eu quero que os ouvintes não cometam é de achar que cachorro é assim e gato é assim, porque não é. Cada animal tem a sua questão específica e você tem que prestar atenção, né? Claro. Sim. É importante a gente entender a necessidade da espécie como um todo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que, no geral, gato tem mais dificuldade para beber água. Então, a gente tem que, com responsabilidade, criar estratégias para que essa ingestão de água seja maior. Então, para tudo. Gato não gosta de interação. Eu vou forçar ele até ele gostar. Não. Tudo é gradativo, tudo é devagar. É igual eu falei, o tempo para gato é muito diferente do tempo para gente, humano. Então, a gente tem que sempre observar. Exatamente. E se eu tivesse prestado atenção nele mais cedo, eu já teria encontrado uma fonte mais cedo. Demorei muito para pensar nisso, para oferecer outros potes de água, porque tem muito isso também, né? A gente acha que é só assim que o gato vai beber água. Às vezes o gato gosta de um tipo de fonte, gosta de outro tipo de fonte, gosta de um pote, outro pote, o lugar não tá legal. E a gente tem que entender como que funciona a cabecinha daquele bichinho ali, né? A gente não pode colocar todos eles numa caixinha e classificar como uma coisa única, assim. Tem que entender que eles têm particularidades mesmo. E por isso a importância tão grande da cat sitter, da pet sitter, porque são pessoas que estão observando com uma frequência muito grande seu gato, estão por conta de observar o seu animal. A gente, tutor no dia a dia, a gente não percebe isso com tanta clareza, às vezes, passa desapercebido. Então, o profissional, tanto a cat sitter, pet sitter, ou o profissional de comportamento, a importância dele nesses momentos é essa. Sim, exatamente. Acho muito importante a gente poder direcionar, sugerir, né? Porque eu acho assim, muitas vezes como cat sitter, tem famílias que não me dão abertura para determinadas coisas. Mas sempre dentro do possível, eu sugiro, né? Até por isso que ao longo dos anos eu fui desenvolvendo parcerias com marcas de produtos que eu sei que funcionam, né? Fontes, brinquedos que estimulam, às vezes sugerir mesmo de colocar uma vasilha de água que seja um pouco maior, colocar em alguns ambientes diferentes, a gente tem uma outra visão, né? Então eu acho que é importante a gente colocar dentro da abertura que a família dá, né, também,
mas sugerir para as famílias que a gente atende, né? Não, total. E a gente, como a gente tá lá todo dia vendo o bichinho, né? Às vezes não todo dia, mas com muita frequência, a gente consegue informar isso bem pro tutor. Consegue falar, olha, ele aquilo ali ele tá gostando, aquilo ali a gente podia mudar e tudo. Então é uma relação que é bem legal também, né? Da gente manter com essas famílias. É um olhar profissional em relação ao seu gato. A gente, com um olhar de tutor, a gente não observa as coisas como deveriam, né? Porque tem muito lado emocional. Tanto que eu falo que eu não treino meus animais. Não treino, porque o elo emocional que tá ali estraga tudo. Então, eu peço para um outro profissional, eu preciso te adestrar o meu cachorro, eu preciso fazer isso. Eu peço a perspectiva de outro profissional, porque a gente não consegue ser objetivo, sabe? Com os nossos próprios bichos. Então, a gente não tem distanciamento, né, Bela? Exato. Então, meninas, vamos puxar mais um erro. Fê, fala mais alguma coisa que você anotou. Esse eu acho que também é muito importante, porque de vez em quando eu vou em algumas clínicas, eu vejo e me dá, assim, calafrios, que é não usar caixa de transporte com gato. Ah, gente, é verdade. Tipo assim, levar o gato no colo, levar o gato na bolsa, né? Numa bolsa aberta, no caso. Eu, no início também com o Chile, por essa falta de... Na época, gente, no pet shop que eu frequentei em Santos, só tinha um tipo de areia, por exemplo, sabe? Então, tudo era muito restrito. Eu não tinha noção de que eu precisava de uma caixa de transporte, né? Então, quando eu fiz a minha mudança de Santos para São Paulo, por exemplo, todas as mudanças que eu fiz, porque em Santos eu morei em 3 lugares diferentes, eu levava ele dentro do carro solto. E no começo ele ficava muito tranquilo com isso. Ele ia em volta do meu pescoço ou no meu colo, ele ia comigo. Depois ele começou a ficar bem estressado, né? Entendi. E aí, a partir do momento que eu comecei a usar a caixa de transporte, ele já estava tão traumatizado com o transporte em si, andar de carro, que o Chile começou a fazer xixi, cocô, vômito e babar o tempo inteiro que ele fica dentro do carro, né? Ai, tadinho. Então, assim, porque no início eu fiz de uma forma totalmente inadequada, né? Aí ele foi, no início ele ficava tranquilo, depois ele começou a ficar incomodado e mesmo usando a caixa de transporte, ele não ficava numa boa, né? Para andar de carro, infelizmente. E aí, assim, é claro que ao longo dos anos eu até parei de sair com ele para ir ao veterinário. Graças a Deus, atualmente, a gente faz consulta, vacinação, coleta de sangue, tudo que precisa, ultrassom, tudo a gente faz em domicílio, né? Mas agora, por exemplo, que eu mudei de casa, eu tive que transportá-lo. E graças a Deus eu vi que ele já superou. Tinha 7 anos que ele não saía do apartamento antigo. Ele não passou mal no transporte de um bairro para o outro aqui em Belo Horizonte, sabe? Ai, Fê, que coisa boa. Achei que ele ia ter estranhado. E que bom que ele foi ok, assim. Graças a Deus, porque foram 7 anos sem tirá-lo de casa. Então, eu acho que ele conseguiu, assim, não associar mais, né? Sim. Mas, quando eu lembro de, assim, pensa bem, você abre a porta do carro, a chance do gato fugir, né? Nossa, enorme. E você potencializa infinitamente a insegurança e o desconforto do gato, né? Deixando ele solto. Então, é uma coisa que eu acho que é básica para quem tem gato, é caixa de transporte. Tem toda a razão, Fê. Eu não tinha pensado sobre isso, mas realmente, assim, a gente tem que... O gatinho tem que ter a caixinha certa, né? A caixinha de gatinho, inclusive, com o modelinho certo e tudo. Mas faz todo sentido, assim. Comentando sobre isso, uma coisa que eu fiz de errado também com o Delbin, com o meu primeiro gato, foi não ter, tipo, um enxoval do gato antes de adotar. Ele foi pra minha casa e eu não tinha pensado assim, eu preciso de já ter uma caixinha de areia, preciso de um pote. Tipo assim, quando ele foi tudo meio improvisadão, assim, meio
vamos ajeitar. Caixa de transporte foi tipo, sei lá, 6 meses depois que ele foi pra minha casa, porque eu nem pensava nisso direito, assim. E aí, hoje eu já vejo a importância. Você vai levar um animal para sua casa, já prepara a casa para receber Também o animal. acho. Né? Fundamental. Eu fui do mesmo jeito, Carol. Eu fui numa feira de adoção no fim de semana na praça lá do meu bairro, adotei o Chile, aí falei, então peraí que eu tô indo no pet shop comprar as coisas e volto para buscá-lo. Eu comprei sem pensar, sem pesquisar. Se programou, né? Exato. Duas coisas. A primeira coisa é que eu estou escrevendo um e-book justamente que se chama Antes de Ter Seu Gato. Porque são essas excelente. dicas que a gente sente falta, que a pessoa, que o gateiro de primeira viagem, né, não tem noção. E nós fizemos isso, passamos por isso, e eu acho que com a informação disponível, menos pessoas vão ter que passar por isso. Sim. E outra coisa também, em relação à caixa de transporte, a gente compra, muitas vezes tardiamente, né, e guarda ela no armário depois de usar. Não guardem as caixinhas de transporte, gente. Deixem elas disponíveis. Elas são tocas e elas sendo usadas diariamente, quando você precisar de usar, não vai ser uma experiência tão ruim para o seu gato. Exato. Façam delas locais aconchegantes, locais que seus gatos vão gostar de estar, né? Essa é uma dica maravilhosa. Assim, a gente tá fazendo isso com os bichinhos aqui em casa, de deixar disponível. Deixa aberta na sala, a hora que vocês quiserem dormir lá dentro, pode ir, porque eu não quero que eles fiquem associando a caixa de transporte a um momento tenso, né? Nossa, a gente vai sair agora, é tenso e tudo. Então, é um momento... É normal. A caixa de transporte tá ali, a vida é normal, né? Isso é super importante mesmo. E eu acho que isso vale, acho que a Bela vai poder falar melhor, até para cães. Eu vejo que tem cliente que fica pirando com que o cachorro não quer entrar na caixa e tudo, mas eu acho que vale a mesma dica, né, Bela? O que você acha? Sim. E com o cachorro é mais fácil ainda fazer esse tipo de habituação, porque o cachorro, se você bota alguma coisa gostosa dentro da caixa, ele fica, né? E aí, aos poucos, você vai colocando, deixando um tempo maior. Depois você fecha a tampinha, depois você abre de novo, né, a caixa. Então, assim, com cachorro, gente, não tem desculpa. E uma coisa que eu acho que, falando de erros, eu ando com os meus cães soltos no carro. Não é gato, né, o risco não é tão grande, mas existem riscos iguais. Então, assim, uma freada brusca, machucar, uma janela, você der uma bobeira, o cachorro pular. Enfim, existem inúmeras possibilidades de coisas que podem dar errado. Então, a caixa de transporte, até mesmo para você sair para passear com o seu cachorro, é muito interessante. Então, assim, tomem cuidado nessa hora de transporte, seja com cães, seja com gato, porque a gente só percebe a importância dessas atitudes de segurança depois que acontece uma coisa ruim. Não precisa esperar, né, acontecer uma coisa pra gente tomar esses cuidados, né? Vamos tomar o cuidado antes de qualquer coisa acontecer mesmo, né? Eu até lembrei de duas coisas aqui, se eu puder fazer um parênteses justamente sobre transporte de cães. Eu nunca usei caixa de transporte com cães, mas eu sempre tive para transportar meus clientes o cinto de segurança próprio, né? Que a gente compra em qualquer pet shop para usar como uma coleira peitoral. E sempre, claro, também coloquei a capa direitinho para forrar o banco. Enfim, em duas situações eu vivi preocupações. Uma delas foi porque bateram no meu carro e eu estava transportando duas clientes. São duas Blue Heelers, Lulu e Madonna. Carol até conhece, já passeou com elas para mim. E assim, se eu não tivesse, né, transportando com o cinto de segurança, poderia ter causado um acidente mais grave, porque foi uma batida forte, sabe? Foi um erro do outro motorista,
Mas assim, eu fiquei desesperada. É difícil a gente, né, dirigir e ter um acidente com o cachorro de outras pessoas dentro do carro. É uma responsabilidade enorme, né? Então, sim, é fundamental a gente ter o equipamento de segurança, sim. Apesar de usar sempre o cinto de segurança, eu passeava com umas cachorrinhas fofas semanalmente, que eram Regina e Domênica. Uhum. E Regina era muito doida, era muito ansiosa, ela ficava enlouquecida quando eu pegava ela para poder passear. E aí, por 2 vezes, ela conseguiu se soltar do cinto de segurança. Nossa, Fê. Foi parar embaixo do meu freio, embaixo dos pedais do meu carro, e ficou ali. A Regina era um porte pequeno para médio, assim. Ela não era muito grande, não, mas ela entrou e ficou ali debaixo dos pedais. Eu tive que parar o carro no meio da avenida, né, para conseguir resolver aquilo. Sempre com vidro fechado, sempre que eu transporto é com vidro fechado e ar-condicionado, né? Uhum. Agora, teve um dia que a gente estava chegando no lugar do passeio, que era o Clube dos Caçadores, que infelizmente Belo Horizonte perdeu esse espaço, né? Não pode mais, né, levar cachorro lá, né? Infelizmente a população não tem consciência do coletivo, né? E as pessoas que são muito ricas e moram ali ao redor deram um jeito de tirar aquele espaço. A Bela também frequentava lá, né, Bela? Muito, e foi exatamente isso. As pessoas que moram ali no bairro achavam que era um espaço privado, que era o jardim deles, e não era uma rua, é um espaço público, e foram tentando tirar as coisas até o momento da gente não conseguir mais lutar contra. Exatamente, a gente perdeu, a gente já tem poucos espaços públicos para soltar os cachorros, né? Lugares que são seguros, assim, né, para soltar os animais. Eu acho que vale falar pro ouvinte que o lugar onde é o Clube dos Caçadores é uma região muito rica de Belo Horizonte. Muito nobre, muito nobre. E essas pessoas conseguiram construir um jardim e tirar o gramado, que era o espaço que não era só para os cachorros, né? A população socializava, a gente levava aquelas cadeiras de praia, a gente fazia amizades, né? Então, é muito triste, mas essa é a realidade. E aí, um dia eu estava chegando lá no Clube dos Caçadores e tem uma portaria. Apesar de ser um espaço público, tinha uma portaria como se fosse um condomínio, né? Para essas casas, essas mansões. Com portela. Exato. E aí eu abri o vidro para dar oi pro porteiro, que já me conhecia, e quando eu fui estacionar o carro para ir para a praça, a Regina pulou da minha janela. Meu Deus! Minha cachorra fez isso também, a minha Brisa. Pois é, gente, que pavor. Desesperador, né, Bela? Nossa, eu chorei tanto um dia, tanto. Nossa, eu assim, gente, quase vomitei. Foi horrível, porque ela tava de cinto, né? Então, assim, de repente, Regina era uma cachorra pra gente colocar na caixa de transporte, fazer um treinamento, né? Porque por 2 vezes ela soltou. Regina virou estrelinha, né? Mas, assim, se não fosse um local vazio, sem muito trânsito, né? Eu poderia ter sofrido um acidente com Regina aí, né? A Brisa foi a mesma coisa. A Brisa, ela tava de coleira, mas não tava de cinto de segurança, e o vidro metade aberto. Aí a gente já tava bem devagar, porque a gente tava chegando na praça, e ela, 2 cachorros que ela brincava muito lá na praça, ela pulou. O que acontece? Ela é uma vira-lata de porte médio. A hora que ela pulou, ela bateu na metade do vidro, caiu de costas. Nossa. Caiu no meio da rua. Aí eu não estava dirigindo, minha amiga estava, eu gritei para ela parar, ela parou na hora. Eu peguei ela estava mancando um pouquinho, mas não teve nada, graças a Deus. Sorte, de novo. Então, assim, pode acontecer com qualquer um, em qualquer situação, não são casos esporádicos, podem acontecer, então a gente tem que ficar sempre atento. Por isso também, para quem tem cachorro, principalmente que sai sempre, né, o cachorro tem muito mais acesso à rua, gente, plaquinha de identificação é assim,
totalmente básico, porque a chance de um cachorro se perder é enorme, né? Quantas pessoas sofrem por um motivo que podia não existir se tivesse uma plaquinha, porque a chance dele ser recuperado é muito maior se a gente tiver essa pequena coisa que é a plaquinha, né? Pequena, grande coisa. E assim, é uma coisa que é barata, que é simples de fazer, tem jeito. Pois é. Então, vamos todo mundo colocar plaquinha nos bichinhos, nos dogs especialmente. Por favor. Eu queria fazer um comentário sobre o lance da caixinha de transporte também. Eu e a Fê, a gente teve uma clientinha, a Zoe, que ela não andava, ela não gostava de andar solta no carro, andar de cinto de segurança. A Zoe só gostava de andar na caixa de transporte dela. E era assim, eu colocava a caixa de transporte no carro, prendia ela bonitinha para ela não mexer, ela ia na caixinha tranquila. Agora, se ela fosse no cinto de segurança solta, ela ficava muito nervosa. Então, assim, já foi uma cachorra que desde o começo foi acostumada com isso. E aí, em 2018, a mãe dela se mudou para outro país, eu fui depois levar a Zozó, e aí foi um processo muito fácil de adaptar ela com a caixa de transporte para viajar, porque ela já gostava. Então foi moleza, assim, sabe? Então a caixa de transporte é um equipamento, assim, essencial para os bichinhos, pra gente levar a sério mesmo, né, gente? E pode ser, assim, algo que traga segurança, igual você falou, né? Desse exemplo da Zozó, ela se sentia segura, era na caixinha para ser transportada, né? Mas gato Exatamente. também, eles têm essa melhor adaptação em sair de casa numa caixa do que solto, porque eles pelo menos têm um limite, tem uma coisa cobrindo, eu não tô tão exposto, porque para gato ficar exposto também é muito estressante. É um problema, né? Por mais que seu gato, meu gato mia na caixa, meu gato sofre, pode ter certeza que ele tá muito melhor na caixa do que solto. Com certeza. Meninas, vamos fazer agora, então, uma última rodada de erros. Eu vou começar com um erro que eu me envergonho, que eu cometi com o Delbinho e que eu não cometi com os outros gatos, que foi dar comida de gente pra ele, porque é tão bonitinho, ele tá pedindo, vamos dar um pedacinho pra ele. E aí ele se tornou um monstro comedor. Assim, gente, o Delber come tudo, absolutamente tudo. E isso é um problemão, assim, coisas que gato não pode comer, não deve comer. A gente tem que tomar muito cuidado, porque ele rouba comida. E os outros a gente conseguiu não deixar eles fazerem isso, não acostumar com isso. E aí, assim, tem comida de gatinho, tem petisco de gatinho, mas comida de gente não é comida de bichinho. Vocês tiveram esse problema com os bichinhos de vocês também? Sim. Eu tenho um marido não adestrado. Esse é o pior problema. Esse marido não adestrado, já fiz curso de treinamento de galinha, de cachorro, de gato, agora de marido ainda não rolou. Isso é mais difícil. Muito mais. Aí ele tem o hábito de dar tanto para os cães quanto para os gatos, e é uma luta diária, porque assim, a hora que chega uma visita, o cachorro não entende que eu posso com ele, com a visita não pode. Eu vou querer sempre, né? E aí você tem um animal chato em casa, um animal que fica pedindo comida, um animal que gato sobe em tudo, né? Você não tem tranquilidade de deixar um prato e beber uma água e voltar, porque o gato pode ter pegado. Então são hábitos péssimos. Aí agora eu tenho que admitir a minha culpa, que não é só o marido. Quando a Mexerica chegou aqui em casa, a Mexerica é uma gatinha cega. E ela ia muito pelo cheiro nas comidas, né? E aí eu ficava com dó, porque ela é cega, que tá super errado, gente. Ela é cega e isso não interfere em nada na vida dela. Nada. E aí só que a pessoa que ficava com dó e dava uns pedacinhos de umas coisas, sabe? E aí, esse hábito perdura um pouco, mas eu tô tentando melhorar, prometo. Ai, mas é muito comum. E os seus, Fê? Os bichinhos também roubam comida? Pois é, o que acontece? Para os gatos, eu nunca tive o hábito de oferecer, não.
E aí, em 2017, surgiu Cabaleiro junto com meu marido, né, na minha vida. Veio o pacote completo, né? Veio marido, cachorro, tudo junto. Veio. Aí a gente virou realmente a família multiespécie. E Cabaleiro, ele é chato na hora que a gente está comendo. Ele pede e Diogo tem o hábito de dar algumas coisas. Isso é algo que eu também não consegui controlar, assim. Então, enfim, ele é chatão, sabe? E ele ganha. Então, por isso que ele continua sendo chatão, porque ele sabe que vai colar, né? Mas, assim, o Chile... eu não pus limites para ele. Isso é uma coisa que eu não consegui fazer. Então, o Chile não é que ele come, mas toda vez que a gente tem visitas e usa a mesa de jantar, ele sobe na mesa e ele cheira tudo. Eu tenho mesmo. Cheira. Você tem o mesmo problema? O mesmo problema, porque como eu não defini onde pode, onde não pode, né? E isso para gato é um pouco mais difícil do que para cachorro, mas é possível de se fazer. Aqui em casa é a mesma coisa. Eu boto, porque a mesa só é usada quando tem visita. A gente bota a toalha de mesa, os gatos já sobem de tipo, uhul, vai rolar festa. Eles já sabem, né? Pois é. E aí o Chile sobe e assim, ele não come, mas muitas vezes ele lambe queijos, pães, e ele chega a tirar um pedaço. Ele não come, mas ele tira um pedaço daquilo. Então ele pega um pão de queijo, tira um pedaço e joga no chão. Pega um pão, joga no chão. É bom porque é um serviço. E aí é legal assim, porque o Cabaleiro ganha, equipe, né? Aí o Cabaleiro vai lá e finaliza, sabe? É um trabalho de equipe. Vira até constrangedor, dependendo de quem é a visita que você vai receber, porque tem amigo que entende, que não liga, que morre de rir, que acha bonitinho, que tira foto, mas tem gente que não gosta, né? Então eu fico meio sem graça às vezes quando eu vou receber as pessoas e o Chile fica insistindo em desfilar em cima da mesa, né? Em cima da mesa. Ele samba na cara da sociedade mesmo, não tem jeito. Já inclusive teve uma vez que eu tinha preparado um pratinho com azeite temperado, ele enfiou as patas lá dentro e ele sujou a minha casa inteira de azeite. E meu chão ficou puro azeite por causa disso. Gente, ele foi carimbando a casa inteira. Foi. Ai, Fê, meu Deus. Nossa. Fê, aproveita e já conta o último errinho que você quer comentar com a gente. Conto. Eu tenho dois, eu vou falar rapidamente dos dois. É que eu só tinha uma vasilha de água e uma caixa de areia, né? Então, para assim, 2 gatinhos, casa, né? Para um gatinho, quando eu adotei o Chile. Mas eu acho que, de toda forma, é pouco. Eu acho importante a gente ter os recursos mais multiplicados, né? Então, numa casa que o gato fica no quarto, fica na varanda, fica na área, fica na sala, na cozinha, a gente ter só uma fonte de água, né? Uma vasilhinha e uma caixinha, acho pouco. Ainda mais quando são mais gatos na casa, né? A gente precisa multiplicar os recursos. E a outra é que no começo eu comprava ração colorida da propaganda no supermercado, né? E a gente sabe o tanto que a ração com corante, com esses conservantes malucos, elas são péssimas para a saúde. E eu acho assim, a gente acha que está fazendo economia no começo, né? Assim, quando você não tem conhecimento de nada, mas a longo prazo essas rações causam problemas graves de saúde. E se a gente for ao pet shop, a gente vai receber orientação de que se a gente compra um pacote maior de uma ração de qualidade, no fim das contas, muitas vezes a gente paga o mesmo que esse pacotinho pequeno da ração de qualidade ruim, né? Se você for dividir pelos quilos que vem ali, então não compensa, né? Enfim, são esses os erros que eu já cometi também. E outro comentário só sobre isso que a Fê falou, o lance da ração colorida, também é aquele lance, né? A gente está economizando com a ração, comprando a ração de baixa qualidade, para depois gastar
com veterinário, gastar com outras coisas. Então, é muito assim, você já começa, já dá uma ração boa pro seu cachorro, pro seu gatinho, já conversa com o seu veterinário para ter uma orientação de uma ração que seja bem nutritiva e tudo, para depois você não ter que gastar com tratamento, né? Não faz sentido isso. Exato. Bela, já puxa seu último errinho que você quer comentar com a gente. Eu vou fazer igual a Fê, vou falar 2 em 1. Porque são 2 coisas importantes, são mitos que são propagados em relação a gatos que a gente tem que desmistificar. Sim. O primeiro eu não dava sachê alimento úmido para os meus gatos. E isso é um crime, gente. A gente tem que dar o alimento úmido, oferecer pelo menos no final do dia, ou um dia sim, um dia não, dependendo da quantidade de gatos que vocês tiverem. Mas o alimento úmido, a gente tem a crença de que tem muito sódio, não é bom, é o contrário. Tem menos sódio que a ração, por melhor que a ração seja, e a ingestão de água do gato aumenta muito quando você fornece o sachê. Então é bem importante esse detalhe, tá? E o outro mito é banho. Já dei banho nos meus gatos. Gato não precisa de banho, gente. Gato maravilhoso. A limpeza deles tranquilamente, sem necessidade de pet shop ou banho em casa. Banho é um estresse enorme para o gato. Tanto o durante quanto o depois, porque o depois ele vai lamber inteirinho para tirar aquele cheiro, para voltar para o cheiro normal dele. Cheiro é a identidade do gato, então não deem banho no seu gato, com exceção de meu gato está com um fungo, alguma condição veterinária que ele tem que tomar um banho específico. Sim. Ok, para isso, nada de banho. Por favor, eu inclusive já atendi uma gata que teve convulsão 2 vezes no pet shop durante banho. Nossa, gente, nossa. Eu quero fazer também rápidos comentários sobre isso, que a Bela falou sobre alimentação úmida. A única forma que eu fiz o Delbinho beber água é no sachê. Ele só bebe água no sachê. E aí agora, uma beleza, o bicho também só se alimenta de sachê, né, gente? Porque é um chato. Mas assim, foi a única forma. Aí a gente faz aquele truquezinho de pôr um pouquinho de água no caldinho do sachê, o bichinho manda tudo pra dentro. Resolveu o problema. E sobre o lance do banho, eu também já cometi este erro. Já levei, inclusive, meus bichos no pet shop para tomar banho, porque eu achava que era o que era para fazer. Tipo assim, tem que levar no pet shop para tomar banho. Essa era a minha forma de pensar. E aí, com o tempo, eu fui vendo que aquilo era completamente não só desnecessário, como contraindicado. E aí, a última vez que eu dei banho no Delber, isso deve ter uns 3 anos já, foi uma única situação que ele teve diarreia. E aí ele se sujou muito e tudo, ele realmente precisava tomar um banho. Mas foi a última vez, e depois nenhum deles nunca mais tomou banho, eles são cheirosíssimos. Gente, gato é um bicho cheiroso. É impressionante. É impressionante. Você cheira o cangotinho do gato, aquele cheirinho bom, assim, gostosinho. Eles são assim, não precisa de você ficar pirando. A não ser que seu gato tenha uma indicação médica, né? Ele precisa fazer isso, ou se sujou, teve uma diarreia, teve um problema e tudo. Não fica dando banho no seu gato. Muito menos usando perfuminho. Perfume nunca, é uma agressão pro bicho você ficar enchendo ele de perfume. Bela, você acha que para cão essa indicação também se aplica, ou com cachorro você acha que é diferente? Então, o banho pro cão é mais necessário, né? Eles não fazem a autolimpeza como os gatos fazem. Porém, nós humanos temos abusado desse processo de banho. Tem gente que dá banho no cachorro de 5 em 5 dias. Tem gente que está dando banho no cachorro que nem vai para a rua de 1 em 1 semana. Gente, o ideal é 15 em 15 dias. Mas meu cachorro está pedido. É o cheiro dele. Sim, aqui em casa a gente dá 1 vez por mês. Ótimo. É cheiro de cachorro, né? As pessoas têm que entender que cachorro não tem cheiro de lavanda. Cachorro tem cheiro de cachorro. Adorei isso.
Porque é muito isso, assim, as pessoas acham assim, ele tem que estar sempre com um cheirinho de desodorante, igual eu. Assim, não, gente, é uma outra criatura, sabe? Nós humanos temos um problema sério com cheiro. Eu não sei o que é isso. A gente usa bom ar, a gente usa isso, a gente usa desodorante, a gente usa shampoo, a gente usa pós-banho, a gente usa não sei o... Gente, pessoas têm cheiro, é normal. Bicho também tem cheiro, é normal, né? Então, assim, a gente tem que criar uma tolerância maior em relação aos cães para não ficar... você pode dar problemas de pele, você gera um estresse no animal. Então, assim... Sim. É bom dar banho no cão, sim. Não é igual o gato, que eu não recomendo, mas com moderação. E, assim, eu sou adepta de não usar nunca perfume, até no cachorro, né? Acho desnecessário. Sim. E eu queria também a opinião de vocês para o seguinte. Vocês acham que, no caso de necessidade de banho em gatos, é melhor um profissional em domicílio? Porque eu, particularmente, acho melhor. Eu tenho algumas dúvidas. E isso se estende, às vezes, até para o veterinário em casa. Eu acho que depende do animal. Um animal muito medroso, que tem um problema de saúde, igual, por exemplo, a miau, que se a imunidade dela abaixa, né? Ela tem micoplasma, Exatamente. Você tem mais problemas, tem que ser em casa, é o que dá menos estresse. Mas, por exemplo, o Pudim, que é meu último gato, ele é um gato de raça que veio de uma situação bem abusiva, de que ele dormia dentro do carro, porque ele não tinha onde se esconder, só anda. Tadinho, então, ele chegou, que para quem conhece a raça, Ragdoll é um gato bem peludo mesmo. Ele chegou cheio de dread. Ai, tadinho. E aí eu tive que contratar uma pessoa, porque eu não daria conta de tirar aquela quantidade de nó sem machucá-lo, né? Sim. Então, eu contratei um profissional. Ele, como é um gato tranquilo, eu preferi que fosse até o profissional. Só que esse profissional tem o dia do banho do gato. Então, maravilhoso. Excelente. Excelente. Porque meu pavor é levar num pet shop tradicional, cheio de cachorro nas gaiolinhas, né, latindo, chorando, eu acho, de forma geral, de cachorro, gente, né? Banho e tosa é um ambiente que pode ser muito insalubre, né, por doenças que podem estar circulando ali, desde pulga, carrapato, até fungo, né, bactéria, como também pelos barulhos, pela presença dos outros animais. É um ambiente muito estressante, né? Então, é importante que seja um lugar, né? Assim, um lugar diferenciado, né? Sim. E assim, o lugar diferenciado não basta ser só para gatos. Porque se você coloca os gatos naquela jaulinha que a gente vê que colocam os cães, ele tá dando de cara com outro gato. Isso é muito estressante. Então tem que ter um bloqueio visual para o gato se sentir mais tranquilo, né? Tudo isso tem que ser pensado. Então, quando você for procurar, caso necessário, um banho para o seu gato, pesquise muito bem. Olhe, pergunta tudo para esse profissional, como é, o que usa, o que não usa, quem que tá lá, quem que não tá, porque é a saúde e o bem-estar do seu animal. Sim, com certeza. Vocês estavam falando sobre o ambiente insalubre do banho e tosa. O lugar que eu levava os meus gatos para tomar banho, não só era cachorro, gato, todo mundo junto, mas era aquele esquema do tipo assim, você deixa seu gato que é 1h e às 7h você pode vir buscar. Do tipo assim, é uma loucura. Como é que eu deixava assim, o meu animal tanto tempo lá, ainda mais um gato estressado, o bicho voltava para casa puto. E aí eu pensava na minha cabeça que realmente era normal. E aí com o tempo você vai vendo que não é. Agora, assim, o que funcionou muito para mim também em relação à limpeza dos meus gatos e dar banho neles e tudo, foi baixar o meu padrão. Do tipo assim, às vezes que eu precisei de dar banho nos meus gatos, não foi o melhor banho do mundo. Eu dei o banho no máximo que eu sabia que não ia estressá-los demais. Assim, eu vou até aqui. Eu vou dar só um meio banho, só assim na parte de baixo, só na área íntima. Não vou dar um banho inteiro, não vou, tipo, estressar demais, vai ser o mínimo.
Porque aí eu entendi que eu tava reduzindo ali aquele estresse que eu tava expondo o bichinho. Porque já é uma situação horrível, né? Sim, a gente tem que ter empatia. Não só por nós humanos, um pelos outros, mas pelos animais também. Pensar, se fosse eu naquela situação que eu não tô entendendo, o secador, que é um barulho, um ar quente vindo na minha cara. O que é isso, sabe? Então, assim, a gente tem que pensar muito pelo ponto de vista deles, que eles enxergam o mundo de uma forma muito diferente da nossa. Sim, sim. E o lance também que a Bela falou de estudar um pouco do comportamento dos animais, até os tutores mesmo lerem sobre o comportamento, para você entender que o que o seu gato ou o seu cachorro está sentindo ali pode ser para ele muito ruim. Então a gente tem que entender o que é aceitável, o que é muito ruim, muito estressante, até onde que a gente pode ir, né? E uma coisa, desculpa, é a última, senão eu falo aqui para sempre. Gente, bem-estar, essas coisas que a gente está falando, não é mimimi, não é frescura. Para gato, principalmente, gato é um animal que o estresse causa todo tipo de doença que você imaginar, e mais um pouco. Então, a cada estresse que você está causando no seu gato, pensa que é uma chance nova dele ter alguma doença e ir ao veterinário. Então, é melhor a gente trabalhar com essas coisas em casa que são tranquilas, sabe? Eu falo que eu tenho coisas com os meus clientes que são negociáveis e umas que não são negociáveis. Então, tem coisa que ok, tudo bem, não fiz, tal. Mas, por exemplo, não dar banho não é negociável. Não é para dar banho. É um estresse desnecessário, né? Então, assim, a gente tem que começar a ver o bem-estar como um problema de saúde, quando o animal não tem. É verdade. Eu já vi a doutora Dani falando, acho que foi a doutora Dani mesmo, falando que bem-estar não é, tipo assim, opcional. Que a gente cuidar do bem-estar do bicho não é uma coisa do tipo assim, se der. Não é opcional, é obrigatório. Você tem que cuidar, tem que cuidar. Então tá, meninas, para terminar o programa, eu quero que vocês só deem aí um último conselho pro nosso ouvinte que tá lá na casa dele pensando, ai meu Deus, eu tô errando demais, o que eu faço e tudo. Dá um último conselho para esse ouvinte e aí a gente já encerra o nosso papo. Fê, pode mandar ver. Bom, eu acho que se a pessoa já tá sacando, né, que tem coisas que ela pode estar fazendo errado, para ela procurar canais ou profissionais e expor, porque lidar com as nossas falhas é complexo, né? Mas expor é fundamental para a gente fazer o ponto de virada e começar a fazer a coisa certa. É um desafio, né? Mas a gente precisa pedir ajuda. Isso é verdade. Você tem toda a razão. E não ter vergonha. Todo mundo erra e tá tudo bem. Todo mundo erra, exato. Até, inclusive, eu acho que a nossa conversa aqui hoje, ela traz um alívio, assim... Pra gente é muito importante desconstruir mesmo essa coisa de que a gente tem que ser perfeito. Que alívio poder conversar sobre os erros. Porque, geralmente, a gente só gosta de ficar falando das coisas maravilhosas que a gente faz, né? Mas... Total. Se vangloriando, né? Falando, não, porque eu fiz não sei o quê. Mas a gente também já errou demais e tá ok, tá tudo bem, faz parte, exatamente. né? Exatamente. Vamos expor pra gente poder transformar e melhorar a vida dos bichos, né? Isso aí, certinho. Bela, dá um último recado pro nosso ouvinte que está lá na casa dele super preocupado. Fala pra ele alguma coisa sobre o nosso papo de hoje. Então, você que está ouvindo e que está tenso e, ai meu Deus, mas eu vim em tal lugar que podia e eu estou fazendo. Primeira dica procure profissionais adequados, procure uma informação correta. Informação tem de todo tipo na internet. A internet é uma bênção e uma maldição, tudo junto ao mesmo tempo. Então, eu não sei que tipo de profissional.
Começa a dar uma olhada no currículo, pergunta que tipo de método que você usa, onde que você estudou, onde que você leu que isso está certo, porque tudo tem que ter um embasamento científico. O que eu falo aqui para vocês e que as meninas estão falando aqui para vocês, não é porque a gente acha, não é porque é bonito, não é porque é legal, é porque cientificamente foi comprovado que é o melhor para o animal. Então, não vão no achismo, não vão na blogueirinha que é famosa, que tem 1 milhão de gatos, mas que não entende nada de comportamento. Vá no especialista, sabe? Pesquise e procure, porque as informações boas estão aí, só falta vocês filtrarem. Sim, exatamente. E o meu último recado para o nosso ouvinte que está lá desesperado é, primeiro, calma, tá tudo bem, respira fundo, vai dar tudo certo, a gente tá sempre aprendendo, sempre em evolução. E o que eu e as meninas a gente falou que hoje é que tinha um monte de coisa que a gente achava que estava certo, e aí nós fomos estudando e nos aprimorando e descobrindo que não estava certo. Então é importante a gente pesquisar mesmo, ler, estuda, assiste vídeo, vê um profissional que você gosta, pede indicação, vai assistir um monte de vídeo, de gente falando, que você vai ver que tem muita coisa legal por aí, é só a gente procurar nas fontes corretas. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês, foi um prazer imenso receber vocês aqui no podcast mais fofinho e peludo. E vocês já estão convidadas para voltar sempre que quiserem, tá bom? Um beijão e até a próxima. Obrigada, Carol. Amei participar. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui também reunido com duas pessoas que eu gosto para além do lado profissional. Tenho um carinho enorme por você, Carol, e por você, Bela. Estou super feliz da gente ter feito esse encontro virtual nesses tempos aí difíceis, né? É verdade. Esses tempos que não estão... um coraçãozinho com a mão, vocês não estão vendo. É um abraço virtual, um abraço à distância aqui. Porque eu agradeço a oportunidade. Te parabenizo imensamente, Carol, por ter essa atitude de divulgar informação, de procurar outros profissionais, porque são outros pontos de vista, né? E Fê também tem um trabalho maravilhoso, que eu sou suspeita para falar dessas duas, porque eu amo elas, então... É um amor de antes de corona, antes dessa separação social aí, a gente já tem de muito tempo. É isso aí, mas nem por causa da separação a gente tem que estar desunida, é a hora da gente estar mais unida mesmo e enfim, né, o que a gente puder fazer aí para amenizar esse momento e aproveitar para ser um momento útil, né, para todas nós. Isso. E para todo mundo que está aí escutando também, eu estou super feliz. É a primeira vez que eu participo de algo do gênero. Agora, Fê, agora que começou, vai ser direto, você vai ver só. Tia Fê Jurássica vai ficar no passado. É isso mesmo. E aí a gente já entra... Eu tô brava porque eu passei maquiagem porque eu achei que era vídeo. Mas a gente pode abrir o vídeo, Bela, só pra você se mostrar linda, maravilhosa. Só pra você gastar sua maquiagem com a gente.